Vou desativar meu vídeo. Então, vamos começar aqui, galera. Hoje a aula, como eu falei, né, vai ser sobre número de mols e ppm, que é partes por milhão. Tanto número de mols quanto ppm são tipos de unidade que a gente, vocês vão perceber que a gente usa muito, né, na área da química. O número de mols a gente consegue usar até na parte da física e algumas partes de biologia usam os dois. Então, se vocês vão perceber que esses dois conceitos são essenciais para quem vai seguir, né, na carreira, de toda essa carreira química, e também para quem vai partir para outras carreiras e conhecimento, né, para vocês poderem passar nesse vestibular com as melhores bolsas e as melhores vagas possíveis. Então, vamos lá, galera. Se a minha apresentação deixar, né? Ah, foi. Bom, eu queria começar com a parte que, quando eu comecei a conhecer esse termo mol, eu tinha mais dificuldade. E pode parecer a coisa mais besta, mas é que às vezes você fica tão preocupado, meu Deus, eu vou perder um ponto ali, eu vou perder um ponto aqui, que essa parte da guia te deixa nervoso nos momentos que você precisa ficar mais calmo nas provas. Então, eu queria já começar introduzindo essa parte, que às vezes a gente fica muito com dúvida tipo, do plural de mols. Né? Como eu escrevo, se vocês forem fazer os vestibulares que tem segunda fase, provavelmente vocês vão ter que escrever a resposta, né, por extenso. Então, explicando já essa parte que é bem simples, nessa questão do português brasileiro, que é o que a gente usa, esse mols, né, com o S no final, ele é aceito, tá certo? Então, com isso, vocês não precisam se preocupar, realmente essa palavra existe, né? E vocês podem usar quando vocês tiverem que escrever aí nas suas respostas por extenso. Mas se vocês forem, por exemplo, seguir, né, na carreira aí com química, engenharia química, biomed, vocês podem acabar pegando alguns livros que aparecem moles como plural de mols. Aí já é o português europeu, tá? Isso é muito normal e geralmente na faculdade a gente passa muito por isso, tá? Tanto que tem alguns professores que até explicam isso nas primeiras aulas. Outro detalhezinho é que quando você usa o mol como unidade, ele não aceita o plural, então você não coloca o S. É igual quando você vai colocar 10 metros, você não escreve ms, você escreve só o M. Então, é o mesmo sentido, tá bom? Ah, claro, se vocês forem tendo dúvidas, né, no decorrer da aula, pode abrir o microfone, pedir para eu parar, para eu voltar. As meninas também estão de olho se vocês tiverem dúvidas. E aí podem ir falando, tá bom? Ai, gente, hoje a minha apresentação não está querendo me ajudar. O que está acontecendo? Deixa eu ver aqui. Uhum. Gente, acho que meu notebook travou. Às vezes, Camila, você tem a apresentação aí? Oi, eu tenho sim. Você quer que eu vá passando, Laura? Compartilha a sua tela e vai passando, acho mais fácil. É, porque eu acho que o meu notebook aqui, ele realmente deu pau. Não está querendo continuar. Problemas técnicos, gente. Problemas técnicos. Certo aqui? Estava no segundo slide.
Esse aqui. Volta. Mais um. Mais um. Isso. Bom, apesar dos problemas, né, vamos continuar aqui. Então, para a gente introduzir bem e depois ir evoluindo, né, na utilização do termo mol, eu vou explicar para vocês a origem do termo. Pode passar, Camila. Mais um. Isso. Bom, a primeira vez que a palavra mol foi utilizada foi pelos romanos e eles usavam essa palavra para descrever as pedras que eles usavam para construir as barragens marítimas. Depois, quando vocês quando eu explicar qual que é a definição de mol hoje em dia, vocês vão ver que parece muito estranho. Mas quando for explicando a evolução, vai ver que faz todo sentido. Porque no latim, molis significa grande massa. Então, essa associação de mol com grande massa e a grande massa que essas pedras tinham fazia todo sentido na época. Então, foi a primeira utilização dessa palavra. Quando começaram, né, as pesquisas científicas e a publicação dos livros científicos, o primeiro uso do alquímico alemão August Wilhelm Hofmann, em 1865. Então, foi a primeira vez que, dentro da literatura científica, um químico usou o termo molar dentro das suas pesquisas. Logo depois dessa primeira aparição, começaram várias discussões, né, sobre o termo, como que ele deveria ser usado, o que ele significava, se ele era a questão, né, daquela proximidade com pedras, com grandes massas. E aí chegou em 1893 com o significado de molecular em gramas. Foi aplicado, né, pelo físico-químico alemão também, que esse aí eu não consegui falar, Wilhelm, não vou falar o sobrenome porque isso está fora das minhas capacidades, mas tudo bem. E foi o primeiro que aplicou esse termo mole, né, que é mol em português europeu, agora associado com peso molecular. Então saiu do peso, por exemplo, de uma pedra de barragem, agora para peso molecular em gramas. E daí para frente foi ficando cada vez mais popular a conversão de mol em gramas, e de 1950 para frente isso foi totalmente, como é que fala? Foi distribuído, né, na área científica e foi cada vez mais comum essa conversão. Pode pegar, por favor. Bom, então, partindo disso, né, quando surgiu a associação agora com peso molecular, a evolução do termo foi se dando gradativamente, mas de um modo agora mais acelerado, até porque o avanço científico na área da química também foi cada vez maior. Antes da definição de mol pelas instituições internacionais, né, do desenvolvimento da química, que eu vou falar daqui a pouco, eles usavam o átomo de oxigênio para definir as grandezas de quantidade. E como é que funcionava essa definição? Era definido como o número de átomos existentes em 16 gramas de oxigênio, que possui massa de 16 gramas. A primeira vez que eu li essa frase, eu achei ela a coisa mais confusa do mundo. Eu tive que ler umas 20 vezes para tentar entender. Mas eu fui pesquisar e eles basicamente usavam o número, eles falam assim, o número de átomos existentes em 16 gramas de oxigênio que possui massa de 16 gramas. Então era como se fosse uma regra de 3. Eles pegavam essas informações, né, do número de átomos de oxigênio que tinham um determinado peso, e aí eles conseguiam fazer associações com substâncias para descobrir a quantidade de substância que eles estavam estudando ali no momento. Bom, continuando, né, as discussões... não, pode voltar.
Bom, continuando, por volta de 1960, que foi quando as instituições, né, a IUPAC e a IUPAP, entraram no consenso, né, só explicando, as duas instituições são as instituições que norteiam aí o estudo e o avanço da química. Então, quando elas entraram nesse consenso, aí que ficou ainda mais forte a utilização do termo. Então, elas definiram que a grandeza quantidade seria mol é a quantidade de substâncias de um sistema que contém tantas entidades elementares são os átomos contidos em 0,012 kg de carbono 12. Seu símbolo é mol. Então, aqui, eles pararam, né, de usar as comparações com oxigênio e começaram agora a fazer essas associações com o carbono 12. E agora que eles introduziram a questão de entidades elementares, né, definindo aí o que seria o mol. E mais para frente vai ficar mais claro ainda, que aí eu vou conseguir explicar o que são essas entidades elementares. Então, mas, de novo, eles deixaram o mol sempre associado a gramas, a uma massa, igual estava lá na época dos romanos. Então, o mol seguia associado sempre a uma massa, sempre em gramas ou qualquer outra quilogramas, ele sempre seria associado a algum tipo de massa de substância. E daí para frente houveram várias outras reuniões, várias outras discussões sobre o termo, e durante a 26ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, em 2018, eles estavam revisando, né, o Sistema Internacional de Unidades, o SI, provavelmente já devem ter ouvido falar dele tanto aqui, quanto as aulas de física acabam usando o SI mais explicitamente do que as aulas de química. Mas foi em 2018 que o MOL, né, nessa redefinição do SI como uma das unidades básicas, né, do sistema internacional. Então, o SI, definido em 2018, ficou como sendo mol para quantidade, para grandeza, né, de quantidade, quilograma para peso, né, ampere para eletricidade e Kelvin para temperatura. E aí, em 2019, que fixou-se que um mol de uma substância tem exatamente 6,02214,076 vezes 10 elevado a 23 entidades elementares. Essa definição foi fixada em 2019, mas pelo que eu vi, ela já era, não exatamente, ela já estava ali em uso, mas a definição oficial dela ocorreu em 2019. E aí foi nesse ano que o mol parou de ser associado diretamente a uma massa. Agora ele era associado a essas entidades elementares específicas. Então você teria que sair de mol, passar para essas entidades elementares, teria que ter todo um caminho até você chegar numa massa, não é mais um negócio tão direto. Pode passar, Camila, por favor. Até agora, gente, alguma dúvida? Só para eu saber, que às vezes eu me empolgo aqui falando, né? Que isso aqui é só uma introdução, assim, da evolução. Agora que vai começar mesmo, vamos dizer aí, as coisas mais químicas mesmo. Isso aqui foi mais aula de história. Então, tudo ok, né? Vou continuar. Peraí que o Natan... A entidade elementar é uma unidade do átomo de uma determinada matéria. Então, você vai perceber agora, que eu vou explicar o que são as entidades elementares, que o átomo é uma delas. Vamos dizer assim, o átomo, ele vai formar o mol, entendeu? Ele faz parte do que é o mol. Então, eu vou explicar agora, e aí depois, se você ainda tiver com a dúvida, aí qualquer coisa a gente reformula e eu explico de novo. Deixa eu só falar uma coisinha rapidinho. Pode falar.
Acho que vai ajudar você a entender. O mol, vamos pensar num átomo que você estava perguntando do átomo. Você consegue pegar um átomo na mão, Natan? Você fala assim, puta, agora eu tô segurando um átomo só? Pensando que, imagina qual é o tamanho do núcleo, eu acho que eu já falei para vocês isso. O núcleo é bem pequenininho, formado de prótons e nêutrons, e os elétrons ainda são menores do que eles. Se vocês jogarem no Google aí rapidinho, qual é a massa dos prótons ou dos elétrons, né? Essa é muito pequena. O que aconteceu para a gente chegar no número de mols é que aquela constante que a Laura acabou de falar, do 6 vezes 0, 6,02210 elevado a 23, que eles chamaram de unidade elementar, eles falaram assim, puta, e se eu pegar 6,02 vezes 10 a 23 átomos, quanto isso vai dar? Então, eles tiveram que pegar muita coisa para ser algum valor significativo. Então, por isso que não pode falar que só um átomo é, você entendeu? São vários deles. Ficou um pouco mais claro? Então, beleza, acho que a Laura vai explicar isso mais detalhado agora, né, Laura? Isso, agora que eu vou explicar as entidades elementares, aí eu acho que vai ficar mais Beleza. claro, porque fica um pouco confuso mesmo. Bom, então, depois que houve essa definição baseada, né, no 6,022 vezes 10 elevado a 23 entidades elementares, aí o PAC, né, definiu que toda vez que você usar o termo mol, você tem que especificar qual a entidade que você está estudando, que você quer se referir, que o exercício está solicitando. Eles têm que falar. Então, se a gente perceber aqui, quais são os exemplos das entidades elementares que é possível trabalhar quando você usa o termo mol? Então, a gente pode dizer que são 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos, moléculas, íons, elétrons, outras partículas, que é igual a Mari falou, podem ser prótons, podem ser nêutrons, ou grupos especificados das partículas. Então, é como se você saísse de um negócio que é muito pequenininho, muito difícil de trabalhar, porque, por exemplo, se são átomos, são 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, são muitos. Para você ficar fazendo essas contas com esses exponenciais, essas casas decimais, é muito complicado. E para você se perder, se você estiver fazendo um cálculo maior, é muito fácil. Então, o mol, ele já facilita, porque aí você pode dizer que um mol é exatamente igual a esse 6,022. E aí, só no final, você fazer a transformação, né, para essa, por exemplo, se forem átomos. Então, o mol, ele vem, às vezes a gente pergunta, mas para que eu uso esse mol, então? É exatamente para isso, para quando você for usar, quando você estiver estudando aí as entidades elementares, você passar por igual a Mari falou, por um mundo que você consegue pegar. E aí você, estando, né, no macro, né, que é o mundo que a gente consegue pegar, fica mais fácil para fazer as contas. E um exemplo também, que é, por exemplo, se a gente só escreve 4,44 mol de hidrogênio, você não sabe dizer se ele está falando de mols de átomos ou de moléculas. Ai, que bom que ficou claro. Então tá bom. E então, assim, quando você tá ali, tá lendo a questão na prova, tal, a questão tá falando de átomos, mas aí nas respostas tá aparecendo lá uma questão, um negócio de moléculas. Então, você tem que prestar atenção nesses detalhes. Qual a entidade que ele está falando? E necessariamente eles têm que falar. Ou, né, a Camila vai demonstrar nos exemplos como que isso aparece. Não é nada complicado, é só prestar realmente atenção no que ele está pedindo. E é exatamente essa questão de sair de um negócio muito pequeno, só que tem muitos, né? 10 elevado a 23 átomos, por exemplo. Muita coisa. Mas aí você pode passar tudo para um mol. Então fica bem mais fácil de fazer as contas. Isso, tudo bem específico, mas depois você vai ver que na hora dos exercícios, essa especificidade não é tão assim, tipo, nossa, muito específico na sua cara. É um pouco mais tranquilo para ir mexendo, lógico, depende do tipo de exercício e do grau de dificuldade.
Gente, eu vou dar É mais para isso. Vou dar um outro exemplo aqui. Natan, Natan, não só Natan, né? Todo mundo. Imaginem a gente pegar um fio de cabelo. A gente fala assim, eu tenho 10 mil fios de cabelo. Não, eu tenho cabelo. Ou, tipo, uma pessoa que não tem cabelo vai comprar uma peruca. Ela não compra por fios. Uma peruca, por exemplo, ela é vendida por gramas. É mais ou menos isso. Eu poderia, sei lá, pedir um mol de peruca. Tipo, um mol de fios da minha peruca. Eu teria 6,02 vezes 10 a 23 fios naquela minha peruca. Vocês entenderam? Tipo, o fio de cabelo é tão pequeno que eu não meço por fio de cabelo, eu meço por uma quantidade maior, tipo peruca ou bastante cabelo. Ou cabelo no geral, né? Eu não meço fio por fio. Então perfeito. Acho que agora ficou mais claro aí essa questão das entidades elementares. No começo é mais complicado, depois com os exercícios, com os exemplos, fica mais fácil de entender isso. Camila, pode passar, por favor. Isso, exatamente. Igual açúcar, arroz. Você compra um saco de arroz e vem tantos grãozinhos de arroz nele. Então você tem um mol com tantos átomozinhos nele. É a mesma coisa. Isso aí, esse exemplo foi bom. Bom, então agora, entendendo aí como que é a definição do mol, a gente consegue fazer algumas associações para achar outros dados referentes à substância que a gente está estudando. E é geralmente nisso que os exercícios dessa questão de mol, eles pegam. Não é só você achar o mol, é o que você acha a mol. Então, o primeiro conceito que está associado, que até está nos slides anteriores, só que agora eu vou apresentar o nome, é a constante de Avogadro. Eu sempre falo errado. Olha só. Essa constante é exatamente o valor do mol. Que um mol tem aproximadamente 0,6,022 vezes 10 3 entidades. Então, é a partir desse número que a gente consegue associar a qualquer entidade. Lembrando que as entidades podem ser átomos, moléculas, íons, prótons, tudo que você estiver estudando ali sobre a substância, você associa a esse valor, né? E esse valor é a constante de Avogadro. Então, por exemplo, se você tem 1 mol de moléculas de um gás, você possui aproximadamente 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas desse gás. Entendeu? Então, dentro de 1 mol, tem tudo isso de moléculas, ok? A outra associação que a gente consegue fazer com o número de mols é a massa molar. E isso a gente usa o tempo todo, o tempo todo. Acorda usando isso, vai dormir usando isso. A massa molar, eu acho que associações é o que a gente mais usa, é o mais comum e até onde eu lembro era o mais cobrado, assim. Então, qual que é a associação com a massa molar? A massa molar é a massa de 1 mol de entidade elementar. E massa atômica, massa molar de uma substância são numericamente iguais. Isso aí é o que a gente mais usa, essa parte delas serem iguais. Porque a massa atômica, se vocês lembrarem, é a massa que a gente encontra na tabela periódica. E na tabela periódica, ela vem representar esse símbolo U, né? Então, por exemplo, a massa do sódio, a massa atômica, é 22,9 U. Só que como ela é numericamente igual à massa molar, você pode dizer que só tem que se atentar aí essa questão da unidade, porque isso faz diferença, lógico, ainda mais se você estiver fazendo uma análise aí de massa ou depois de número de mols, que a Camila vai mostrar melhor para vocês e vocês vão entender visualmente o que eu estou falando. Então, você achou a massa atômica lá na tabela, você pode automaticamente dizer a massa molar da substância. Então, a massa atômica do sódio, arredondando aí, é 23. Então, a massa molar do sódio é 23, só que grama por mol.
Então, 1 mol de sódio tem 23 gramas. Então, a massa atômica é a mesma coisa da quantidade em gramas. Isso. Isso, exatamente. A massa atômica é a quantidade em gramas de cada mol daquela substância, exatamente. Aqui entra bastante o exemplo que eu dei lá no começo, que o Avogadro lá, ele pegou e falou assim, se eu pegar 6 vezes 10 a 23 átomos de, nem sei que elemento é esse, mas sei lá, vou falar do carbono. Se eu pegar 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono, eu vou ter uma massa de 12 gramas. E é por isso que eles falam gramas por mol. Porque eu peguei tudo isso de átomos, que representa a massa, que é os prótons mais os nêutrons, que é a massa do átomo. Eu peguei 6 vezes 10 a 23 deles, e que se eu colocar 6 vezes 10 a 23 deles em cima de uma balança, vai me dar 12 gramas. É isso que a Laura acabou de explicar. Isso. Camila, pode passar, por favor. Bom, a outra associação que a gente consegue fazer com o número de mols é o volume molar. Isso geralmente a gente vê muito aplicado quando a gente estuda gases, né? Especialmente aí quando forem ver para achar pressão, para achar o volume. Então, muito essa associação de número de mols com o volume molar. O que é esse volume molar? É a razão entre o volume e a quantidade de substâncias. E o que isso quer dizer? Que equivale ao volume ocupado por 1 mol, né, de entidades elementares. 1 mol da substância. E pode estar em estado gasoso ou sólido. Geralmente, a gente vê mais no estado gasoso, com essas questões de volume, porque aí eles pegam muito na parte de depois achar a pressão desse gás. E vale ressaltar que a associação mais direta com o número de mols é se o gás ele estiver na CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, o volume do gás ideal é aproximado 22,4 litros. Então, isso ajuda muito. Se o exercício já falar que é um gás ideal e disser que está na CNTP, você já sabe, né, que 1 mol daquele gás, ele ocupa 22,4 litros. Então, é uma associação direta que vocês conseguem fazer e a partir disso vocês conseguem achar outras informações desse gás, ou seja lá o que o exercício estiver pedindo, tá bom? Algumas coisas que eu queria chamar a atenção, que geralmente causam, às vezes dá um bug na cabeça e a gente fica, meu Deus, o que era isso? E quando a gente fala de 1 mol de substâncias diferentes, possuem sempre o mesmo número de partículas. Então, aquela constante de Avogadro que eu mostrei anteriormente, ela vale para qualquer substância. 1 mol de substância tem exatamente aquele valor, seja de átomos, de moléculas, de íons, tem sempre aquele valor. O que varia de substância para substância é a massa de 1 mol, que é aquela massa atômica. Cada substância tem uma massa, certo? Então, quando você vai lá na tabela e puxa a massa, é a massa, por exemplo, 23 gramas mol. Então, 1 mol daquela substância tem 23 gramas, mas 1 mol de qualquer substância tem 6,022 vezes 10 a 23 átomos, por exemplo. Deu para entender? Então, o número de partículas é sempre o mesmo para todo mundo. O que varia é a massa, o peso daquele mol. Tá bom? Isso às vezes dá uma confusão, às vezes pode ser, né? Você está estudando ali, você fica um pouco confuso com isso, mas é isso. O que varia é a massa do mol, tá? O número de partículas não varia. E às vezes uma coisa ali que a gente está lendo e olha assim e fala, meu Deus, o que é isso? É a questão de mol e molécula. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso foi uma coisa que eu fiquei assim, não é a mesma coisa? Só que mol é a abreviação de molécula? E não é.
como a gente já explicou, e eu coloquei aqui só para realmente chamar a atenção de vocês, que a molécula é o que, digamos assim, que forma o mol. Então, um mol tem um montão de moléculas dentro dele. Então, às vezes ali, né, pode parecer uma pegadinha, mas às vezes a pessoa se confunde com isso, essa questão de mol e molécula, porque realmente, olhando assim, parece tudo a mesma coisa. Mas a molécula, ela é uma das entidades que formam o mol. Aí um exemplo é, se você tem um mol de água, ele tem aproximadamente 18 gramas, que é aquela massa atômica que, se vocês, né, fizerem a fórmula da água, vocês vão achar. E imaginando no mundo microscópico, isso significa que 18 gramas de água tem 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Então, em um mol de água, estão presentes esse tanto de moléculas de água. Tá bom? Alguma dúvida, alguma coisa? Deu para entender essa parte também? Tudo ok? Então tá bom. Pode passar, Camila, por favor. Bom, então, o cálculo que a gente consegue fazer com o número de mols, além das associações, é, por exemplo, vocês viram aqui que se a gente tiver o número de mols, a gente consegue achar massa, a gente consegue achar volume, a gente consegue achar, por exemplo, os átomos que estão presentes naquele número de mols. Mas, e se o exercício não der o número de mols? Ele der algumas informações e não der o número direto. O cálculo para achar o número de mols é a coisa mais simples. É só você fazer uma divisão. Geralmente, o exercício ele dá uma massa. Por exemplo, estamos trabalhando com 200 gramas de enxofre, por exemplo. 200 gramas. Então, você tem uma massa de enxofre, certo? Que foi fornecido, mas ele faz uma pergunta sobre o volume molar desse enxofre, por exemplo, se for em estado gasoso. Aí você fica, mas eu precisaria do número de mols para fazer isso. Aí, o que você faz? Provavelmente, você deve ter uma tabela periódica em casa, se for um exercício de lista. Se for na prova, eles fornecem a tabela periódica. Você vai, procura a massa, né, na tabela, massa atômica do enxofre. Aí você lembra, massa atômica é a mesma coisa que massa molar. Ok, anota. E aí, o que você faz para achar esse número de mols de enxofre? Você pega a massa, basta dividir, tá vendo aqui? Basta dividir a massa, por exemplo, as 200 gramas, pela massa molar. Então, vamos supor que a massa molar do enxofre é 32. Estou chutando aqui porque não estou com a minha tabela periódica aqui do meu lado. Então, você pega os 200, divide por 32, e aí vai dar o número de mols presente ali naquela massa. Esse número de você consegue descobrir o volume molar. Geralmente a gente faz isso a partir de regra de 3. Tudo isso a Camila vai mostrar, vai explicar maravilhosamente para vocês. E aí aqui, ó. Assim, quando o exercício fornece a massa, número de entidades, por exemplo, temos a condição de determinar o número de mols, porque isso aqui são as associações. Um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 entidades elementares, e isso corresponde em volume molar a 22,4 litros. Então, vocês sempre podem fazer essas associações e esse cálculozinho para achar aí esse número de mols. Aí agora a Camila vai mostrar um exemplo que aí vai ficar bem mais fácil de entender tudo isso que eu falei. Mas até aqui vocês têm alguma dúvida dessa parte de teoria, da explicação? Aí agora a Camila vai fazer o exemplo. Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Que bom. Eu vou explicar um exemplo para vocês entenderem melhor como se usa o mol. E caso vocês tenham alguma dúvida, caso eu tenha falado muito rápido, queira que volte alguma coisa, pode me interromper, tá bom? Bom, deixa eu ler aqui. Com respeito à amostra de 88 gramas de dióxido de carbono, que é CO2, determine
Quantas moléculas existem nessa amostra? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a massa molar dessa amostra. A massa molar a gente calcula relacionando a quantidade de átomos com o seu número atômico. Aqui ele deu o número atômico do carbono e do oxigênio. Então, vai ser 1 vezes 12 e 2 vezes 16, que isso dá 44, certo? O segundo passo é fazer uma regra de 3 para achar quantas moléculas existem nessa amostra. Vocês vão perceber que quase todos os exercícios de mol a gente usa a regra de 3 e ajuda bastante. Bom vocês treinarem bastante para ter prática, porque isso a gente vai usar bastante. Bom, nós sabemos que em 1 mol de CO2 tem 44 gramas, que a gente acabou de calcular aqui. Aqui é 44 gramas por mol. Então, em 1 mol, é só dividir por 1, teria o 44 gramas. E em 1 mol nós temos 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas, certo? Essa relação a Laura acabou de explicar. A única coisa que eu acrescentei aqui foi o número a massa molar dessa molécula. Em 88 gramas, nós temos X moléculas. Aqui nós formamos uma regra de 3. Nós vamos multiplicar em cruz para achar. Então, aqui o X, 88 multiplica por 6,022 vezes 10 a 23 moléculas. Só uma observação. Quando vocês estiverem no Enem, vocês não vão ter calculadora, então o mais fácil é aproximar esse número para 6, só 6. 6 vezes 10 elevado a 23. Vocês vão ver que nos próximos exercícios eu vou usar só 6, porque eu acho mais fácil, geralmente não tem muita diferença de aproximação. Não sei se vocês têm facilidade com regras de 3, mas o que eu penso é, multiplica em cruz, multiplica em x, e o que está na direção do x fica multiplicando. Então, ficaria assim. 88 gramas vezes 6 vezes 10 a 23 elevado a 26,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas, dividido por 44 gramas. Se vocês tiverem alguma dúvida para saber se está certo, vocês podem fazer uma análise dimensional, que é analisar as unidades. Então, aqui, gramas, vai cortar com gramas daqui de baixo, e o resultado vai sair em moléculas, que é exatamente o que ele pediu. Então, resolvendo essa conta, nós temos que em 88 gramas de CO2, nós temos 1,2 vezes 10 elevado a 24 moléculas, certo? Alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma coisa? Quer que eu volte? De boa? Então tá bom. Tem mais um aqui, é o B. Determine o número de mol de CO2. Para fazer essa a gente já tinha calculado, né? Só um dado que eu trouxe. A massa molar, que nós calculamos, de 44 gramas por mol, e a massa da amostra que ele pediu, de 88 gramas. Para calcular esse, eu vou usar a fórmula que a Laura apresentou para vocês, que é esse N é o número de mols, massa, que está sempre em minúsculo, é a massa, né, que eu acabei de falar, e o M maiúsculo é a massa molar da amostra. Então, aqui substituindo os valores, 88 gramas dividido por 44 gramas por mol. Aqui, de novo, eles vão fazer uma análise dimensional, e grama corta com grama e a resposta vai sair em mol, que é exatamente o que ele pede. Então, 88 dividido por 44, dá até para fazer de cabeça, né? Daria 2 mols. 2 mol, na verdade, né? Certo? Tudo bem? Alguma dúvida? Eu escolhi só esse exemplo, e no final, quando a Laura terminar toda a apresentação, a gente faz mais alguns exercícios juntos, certo? É fácil demais, que bom, que bom. Pode prosseguir, Laura. Pode passar?
Cá, pode fazer todos os exercícios de número de mol? Vamos deixar a parte por milhão para semana que vem, senão acho que vai ficar muito conteúdo para hoje. Ah, então tá bom. Tá bom. Tá Eu bom? vou abrir aqui. Peraí. Vocês estão vendo? Ah, não estão vendo minha tela. Peraí que eu vou mudar, compartilhar. Calma aí. Certo, vocês estão vendo? Espera que agora sumiu o bate-papo. Ah, sim, que bom. Eu vou fazer mais 2 exercícios, então, de número de mol. Como nós temos mais 10 minutos, eu acho que dá tempo de fazer tranquilo. Aí eu vou fazer aqui no Word e vou usar o Word como a lousa. E caso vocês tenham alguma dúvida, pode ir perguntando, tá bom? Esse exercício ele é parecido com o que eu acabei de fazer. Ó. Determine o número de mols de átomos de carbono em 360 gramas de glicose. E tem a fórmula da glicose, que é C6H12O6. Aqui ele deu de novo as massas atômicas, que 12 carbono, 1 hidrogênio e 16 oxigênio, certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer, de novo, é calcular a massa molar dessa amostra. Então, a massa molar vai ser 6 vezes 12 do carbono, mais 12 vezes 1 do hidrogênio, mais 6 vezes 16 do oxigênio. E tudo isso fazendo de cabeça, só que não, dá 180 gramas por mol, certo? Agora, o que a gente tem que fazer é achar o número de mols que tem nessa molécula, né? Nessa quantidade de gramas por mol. Nós sabemos que, de novo, eu vou fazer uma regra de 3. Nós sabemos que em 1 mol nós temos 6 mol de átomos de carbono, certo? Que aqui em 1 mol é a mesma coisa de uma molécula, nós temos 6 átomos de carbono, 6 carbonos. Na verdade, deixa eu calcular primeiro aqui. Peraí, rapidinho. Eu preciso calcular antes o número de mol números de mols que tem nessa molécula. Então, de novo, aquela mesma fórmula que a gente usou lá, N é igual a massa por massa molar. Então, a massa que ele deu foi de 360 gramas e a massa molar que a gente acabou de calcular é 180 gramas por mol. Então, resolvendo isso, nós temos que, nessa quantidade de gramas, nós temos 2 mol de glicose, certo? Então, aqui a gente pode continuar com a regra de 3. Se em 1 mol nós temos 6 átomos de carbono, em 2 mol nós teremos X. E aqui é bem intuitivo, né? Se em 1 mol nós temos 6 e em 2 nós teremos 12, né? É bem fácil essa. É só multiplicar 2 vezes 6, nós teremos 12 mol de átomos de carbono. Certo? Alguma dúvida? Alguém não entendeu? Posso para o próximo? Suave. Tá bom, então. O segundo exercício, ele é um pouco maior, mas vamos lá. Considere um copo que contém 180 ml de água.
Determine, respectivamente, o número de mol de moléculas de água e o número de moléculas de água. Eu escolhi esse porque eu achei ele, assim, confuso, né? Número de mol de moléculas de águas e o número de moléculas de água. Então, nós vamos calcular para saber a diferença, certo? Ai, meu Deus, eu coloquei a resposta aqui já. Calma aí, gente. Deixa eu apagar aqui. Pra gente fazendo junto. De novo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a massa molar de água. Conforme vocês forem fazendo o exercício, vocês vão calcular tanto isso, que é um dado que vocês vão acabar até decorando, né? Massa molar de água é 18 gramas por mol, mas vamos calcular. Aqui ele deu a fórmula d'água, cadê? Ele não deu, mas é bem simples, acho que todo mundo sabe que a fórmula d'água é H2O. Então, tem dois átomos de H, que vale 1, mais um átomo de oxigênio, que a massa molar dele é 16, que ele deu aqui. Isso dá 18 gramas por mol, certo? O que a gente tem que fazer agora é transformar esse ml para grama para poder fazer uma regra de 3. Então, aqui a gente vai usar esse dado que ele deu, que é a densidade. Não sei se vocês já trabalharam com densidade, mas aqui tem a fórmula da densidade, eu coloquei aqui. Deixa eu baixar isso aqui. Isso. A fórmula da densidade é massa sobre volume. E ele falou que a densidade da água é 1 grama por ml. Então, nós temos 1 grama por ml. Aqui, para a gente transformar esses 180 ml para grama, é só multiplicar, que aí a gente cancela essa unidade aqui, né, do ml. Cadê? Essa aqui a gente pode cancelar com essa e a resposta vai sair em grama. Aqui é uma conta bem fácil mesmo, porque é só multiplicar por 1, então 180 gramas. Certo? Tem aqui alguma dúvida? Tô falando rápido, tá tudo certo? Ok, então tá bom. Agora a gente vai fazer uma regra de 3, que é bem simples. Em 1 mol de moléculas de águas, nós temos 18 gramas, certo? Que foi o que a gente calculou aqui. Em X mol, nós temos que X é o que a gente quer descobrir. Em X, nós temos 180 gramas, que foi o dado que ele deu, né? A da amostra que ele quer calcular. Portanto, aqui deixa eu adicionar a fórmula. X vai ser igual a 180 vezes 1 dividido por 18. É uma conta bem simples também. E o resultado aqui, meu Deus, é 10 mol de moléculas. Certo? Então, aqui a gente já pode cancelar essa e essas duas últimas aqui. Então, temos essas outras opções e outra coisa que ele pediu para calcular é o número de moléculas de água. Aqui nós temos 10 mols de moléculas. Na amostra que ele deu, nós temos 10 mols de moléculas. Nós sabemos que em 18 gramas, que é 1 mol, nós temos 6 vezes 10 elevado a 23
moléculas de água. Certo? É o número de Avogadro. Então, em 180 gramas, que é o que ele pediu, nós temos X. Aqui é só fazer uma outra regra de 3. Vocês vão perceber que é muita regra de 3 que a gente faz. Então, aqui vai ser 180 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 18. Aqui, calculando, nós temos que em 180 ml, em 180 gramas, nós temos 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água. Aí aqui, a gente volta aqui e viu que é a alternativa A. Aqui é a alternativa certa. Tudo certo? Vocês entenderam? Deu para entender? Falei muito rápido, quer que volte alguma coisa? Tudo certo? Então, ai, que bom. Tem alguns exercícios no material para vocês fazerem. Façam e treinem bastante. Isso é uma matéria que é fácil, mas ela acaba sendo um pouco confusa por mol, moléculas, número de Avogadro. Ela acaba sendo um pouco confusa, mas é só vocês treinarem, com prática vai dar tudo certo, tá bom? Qualquer dúvida pode procurar a gente. Semana que vem, gente, eu vou trazer alguns exercícios de número de mols, como cai mais aplicado, usando geometria. Cai bastante coisa usando geometria. Eu vou trazer alguns exercícios pra gente fazer juntos. Quem gosta de geometria aqui, hein? Oba, quero ver todo mundo na aula da semana que vem, então, hein? Laura, você quer acrescentar mais alguma coisa? Quer comentar mais alguma coisa? Então, eu acho que da questão de teoria foi isso, né? E aí semana que vem a gente continua a parte de partes por milhão, faz mais exercícios, que aí fica mais fácil de entender, que às vezes, né, fala e às vezes não consegue visualizar e no exercício fica bem mais claro. Apesar de ter até uma parte um pouco mais simples nessa questão de cálculo, que com o exercício mais direto já fica mais fácil. E aí semana que vem a gente já volta com partes por milhão. De mol era tudo isso mesmo. Vou ligar minha câmera, né? Certo, gente.